Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, e hoje eu tenho um vídeo muito importante para vocês, mas muito importante. Ontem eu coloquei a ideia de nota. Então eu mostrei para vocês o seguinte, olha, a partir daqui vamos brigar junto. Daqui em diante, ou seja, quem conseguiu nota tal vai estar aprovado em todos. E eu falei também, eu prometi a vocês, aqui na verdade a gente não tenta iludir ninguém, a gente tenta mostrar os fatos. Mostrar aqui todos os cursos com menores notas no Brasil todo. Fazer esse mapa interativo. Vamos mostrar no domingo aqui o mapa interativo, vamos falar para vocês. Vamos trabalhar domingo, conversar com vocês, mesmo o que vocês vão ter que fazer na segunda. E aí, a partir daí, a gente também vai conversar bastante sobre isso. Mas hoje eu vou mostrar 3 universidades, tá? Notas de 3 universidades. Universidades em várias partes do Brasil, uma no Nordeste, uma no Centro-Oeste e uma no Sul. E aí eu vou dar uma dica muito boa para o final do vídeo, uma dica muito boa mesmo, porque essas notas são de medicina, mas mais tarde eu vou colocar a nota de um outro curso, né? E vocês vão entender o seguinte, qual é a pontuação que eu tenho que ter para passar para determinado curso, ok? E aí a gente vai dar o exemplo de medicina. Mais ainda, onde eu tenho essa oferta de curso, principalmente medicina, que pode fazer com que eu consiga a vaga ali. E eu vou dar essa dica daqui a pouco. Mas, olha só, já vou aparecer pequenininho para vocês, bem pequenininho mesmo. Tá aqui, tá? Universidade Federal do Ceará. Primeiro colocado da Universidade Federal do Ceará fez, em média, 800 pontos. 35 em linguagem, 35 em humanas, 33 em natureza e 40 em matemática. Média 896, total de acerto 143 pontos. Já vi muitos questionando aqui no canal, poxa, Roberto, aceitei tanto em linguagem, fiquei com nota tal. O TRI é isso. Mas não é só para você não, para todo mundo, tá? Então, assim, é isso que eu quero tirar o peso do coração de vocês. É para todo mundo. Teve gente que acertou 42 e de repente vai tirar menos do que você. Isso acontece. Infelizmente, essa é a ideia do TRI. Entretanto, eu digo muito o seguinte, que às vezes ele é justo e é injusto, né? Justo para um lado e injusto para o outro. Mas vamos lá. A Universidade Federal do Ceará tem o seu peso específico. Você vê aqui, o primeiro colocado de 920 na redação. Essa é a posição, certo? Aí vocês estão vendo o seguinte, se vocês olharem, né, alguns que a gente conseguiu o número de acertos, olha só a quantidade de acertos que eu tenho. Teve gente que tirou 28 em natureza. 28 em natureza. Entretanto, eu tenho pontuações diferenciadas nas outras disciplinas, tá? Nas outras áreas do conhecimento, desculpa. Mas olha só, o primeiro colocado tirou 143. Teve gente aqui com 148 aqui, ó, aqui embaixo. 149 aqui embaixo. E aí vamos lá para baixo. Passamos, né? Passamos. Essa é a ampla concorrência, tá bom? 40, o último colocado passou com 144 acertos, você vê até mais do que o primeiro. Entretanto, tá? Ele fez 34, 40, 35 e 35. 960 na redação, mais do que o primeiro colocado. Mas o peso e o TRI faz diferença. Então é importante que você analise também o peso nas universidades. L1, né? Vamos lá para o L1. L1, pontuação. Você vê que assim, não varia muito dos 30 e poucos pontos. A natureza, que é um pouco mais pesado, você tem uma pontuação um pouco menor, tá? O que você vai ter aqui, ó, é uma pontuação menor em relação lá em cima. 136, mas a gente está falando de cota, né? A gente está falando da L1, tá? 136, 134, 137, 134, 131. Na L2, que é uma cota muito mais complexa, aí que entra renda e PPI, você vê que as notas caem mais ainda. Você vê aqui, ó, 115, 119. E a gente está a falar acertos. Tá? Quando nós olhamos aqui o número de acertos, a gente coloca assim, vê que existe uma diferença assim no número de acertos e uma diferença um pouco em relação às notas. Então você que é L2, não é mais, a nomenclatura continua a mesma, mas você que é preto, pardo, indígena e tem também, tá? A questão de você ter renda e escola, todos têm que ser escola pública, atentem porque você tem uma oportunidade de ter uma nota muito mais acessível para passar para determinados cursos, todos os cursos, tá? L5, somente escola pública, aí você já vê que a nota, olha só, tá no nível lá de cima. E eu já posso falar para você o seguinte, olha lá, 700, lembra que da lei nova? Então a lei é o seguinte, todos vão participar de ampla concorrência. Então quem é ampla concorrência?
791, 791,5. Vamos ver aqui o último. Olha lá. Esses caras já estavam aqui em cima. Eu tenho 2 aqui em cima. 788 já não entra aqui. Mas eu tenho 2 que estão aqui no L5, tá? Que é a nota somente escola pública, que estariam aqui na ampla concorrência. Então, aqui eu já teria dois caras que estariam lá em cima e sobrariam umas 2 vagas aqui. Isso que a gente está falando, né, para vocês. Então, deixa eu ver se... Primeiro que eu tenho que colocar, ver se está isso. Está aparecendo para todo mundo. Senão, né... Então, tá vendo? Os 2 primeiros colocados do L5, que é somente escola pública, estariam na ampla concorrência. L6, a nota também é um pouco menor, porque aí entra a questão de PPI, etc., mas sem renda. Então, você já tem uma nota diferenciada, principalmente que você tem que provar PPI, você vê pela pontuação. Bom, e aí você tem uma informação da cartilha, depois eu até disponibilizo a cartilha para vocês, e a informação é muito considerável. Olha lá, informações a serem consideradas. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês. Tá, só saiu a informação, tá lá em cima. Foram chamados 14 pessoas na lista de espera e 2 na suplência. L1, 3 foram chamados na lista de espera. L2, 6 foram chamados na lista de espera e mais 3 na suplência. L5, 1 foi chamado na lista de espera. L6, 5. L9, nenhuma. L10, que é PCD, 2 foram chamadas. 2 PCDs, era de PCD aí. 13, nenhuma foi chamada na lista. L14, também mais 2 e uma na suplência, são 3. Então, essa galera aqui, porque muita gente acha que medicina não tem lista de espera, tem lista de espera sim, tá? Tem lista de espera sim, tá? Então, essa lista de espera, só chegar um pouquinho para cima para que todos vejam. Isso, agora vocês estão vendo. Tá vendo? Medicina também tem. E vocês estão vendo aí o quê? Nessa parte, na Universidade Federal do Ceará, olha só quantas pessoas foram chamadas em várias áreas. Além principalmente aqui a gente está falando de cotas, né? Ampla fica um pouco mais difícil, mas mesmo assim pode acontecer também, tá? Então, essa foi a Universidade Federal do Ceará. Deixa eu adiantar um pouco. Agora, Universidade Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha só, aí já um número menor um pouco de vagas. Essas universidades muitas vezes apresentam vestibulares, tem vestibular próprio de universidades estaduais, etc. Bom, então vamos lá. Grande Dourados tem o seguinte, olha só que característica interessante. Chamadas regular, foram 5, olha lá, tá vendo? 5 chamadas regulares. E aí eu tenho o 6º, o 7º, o 8º foi da primeira chamada, né? Primeira lista de espera. E aí vai primeira, segunda, terceira, quarta, sexta. Por quê? Houve uma chamada de forma aleatória. Verdade, você chama na ampla concorrência, depois coloca nas listas. Tem muita gente que não se depara com essas listas, não participa dessas listas. Isso é muito importante. Tá? Aqui, o único que realmente, alguns colocaram nota, mas vocês já vão ver aqui, ó, notas de uma forma geral. 39, 27, 34 e 37, média de redação 920, ou seja, no contexto geral, a pontuação não foge muito daquela nossa ideia. As notas da cota L1, olha só. Tá? Aqui, 8ª lista de espera, ok? Posição, aqui ele bota a 8ª lista de espera, talvez ele não coloque posição. Mas 8ª lista de espera, 8ª lista de espera. Aí você pensa assim, caramba, tiveram que chamar tanta gente? Sim, chama muita gente. Porque essa aqui é renda, sem PPI. E aí você fala assim, será que não tem? É porque muitos deixaram de lado. Muitos não vão para aí. E aí você vê pelo seguinte, a pontuação, a questão da média é 30 pontos a menos. L2, primeira lista de espera, tá? E aqui é a segunda lista de espera. L5, deixa eu colocar aqui, ver se vocês estão vendo isso. L5, regular, primeira lista de espera. Pontuação, né, numa fase geral, 783 e 774. Lá eu não sei quanto tá, a gente pode até voltar lá, vou voltar lá rapidinho para ver. 783 não estaria nem na lista. Então, assim, daqui do L5, por exemplo, eu não teria problema de tirar a vaga de quem é ampla. Tá? L6, primeira
e segunda lista de espera. Primeiro e segundo, né? O primeiro foi o segundo na lista de espera. Então L6 também não. Então vamos lá. Agora cota, L10. L10 e L14. Vocês devem estar vendo aí isso. L10 e L14 juntas. São duas cotas PCDs. Foi a quarta lista de espera. O terceiro colocado da quarta lista de espera e o primeiro da primeira lista de espera. Ou seja, a vaga ociosa após o cancelamento da matrícula por não comparecimento. E o que ele está mostrando aqui, na verdade, o cara nem assumiu. A vaga continuou ociosa. Galera, PCD, a vaga ficou ociosa lá, né, em Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. L10. Então, atentem para isso. Olha só uma boa dica aí. Atentem para isso. A vaga ficou ociosa porque não tinha ninguém. Ninguém assumiu a vaga. E a gente está falando do curso de medicina. Curso de medicina. Tá? E agora, vou passar para a última universidade. A universidade que já me pediram aqui, vocês vão ver que a letra está bem pequenininha, bem justinha ali, que é a Universidade de Santa Maria. Santa Maria tinha tanto no SISU 1 quanto no SISU 2. Na verdade, ou ele colocava 2 semestres. Então a gente está mostrando o primeiro semestre aqui. Vocês estão vendo um pouco mais embaçado, tá? Eu não estou podendo aumentar muito, senão vocês perdem o fio da meada. Consequentemente, vamos lá. Qual a nota final com o TRI? O primeiro colocado, 816, ok? Isso é a primeira chamada. Então foram 30 na primeira chamada. O primeiro colocado fez 39, 40, 33 e 40. Beleza, 816. O último colocado fez 793. E a gente está falando, tá? Da ampla concorrência. Beleza? Então passamos aqui. L1. Tá vendo? Já está aparecendo aí para vocês. L1. Isso. Tá aparecendo L1 e L2 já. É bom que eu falo dos dois. L1 e L2. L1. Somente cota sem PPI. L1, 788, o primeiro colocado, e o último, 765. L2, 742 o primeiro, 729 o último colocado. Você vê pela pontuação deles aqui. Vocês estão vendo lá. Pontuação. O último colocado, por exemplo, de L2, 31. Vou pegar o penúltimo que tem as notas todas, né? 30, 35, 28 e 29. Mais ou menos isso. A gente está falando L2. L5. Agora sim, L5 é somente escola pública, eu já falei isso para vocês. O primeiro colocado 800 e o segundo 787. Vamos voltar lá acima? Ou seja, 800 ele estaria aqui. 794, dependendo de 794 e 28, estaria aqui também. Então teriam mais 2 alunos daqui de L5 que estariam na ampla concorrência. Então eu teria mais 2 vagas para L5 aqui. Mais 2 vagas, ok? Então esse está fechado. Santa Maria está assim. E aí nós vamos para quê? Essa foi a primeira chamada. Aí eu tenho o L6, que é aquela galera. Deixa eu ver se aparece para vocês o L6. Isso, aparece. L6 é a galera que é PPI, mas não tem renda. Então a nota é um pouco maior. E aí nós temos L9, PCD, tá? L10, PCD, L13, PCD e L14, PCD. L9 e L13 são o PCD, PPI, renda e etc. Tá? Vamos para a segunda chamada? Bom, então, na medicina também tem segunda chamada? Tem segunda chamada em medicina. Olha só. Ampla concorrência. Ampla concorrência. Nós tivemos essa galera aqui para a segunda chamada. Então, nós tivemos na Universidade Federal de Santa Maria 2 grandes grupos que foram chamados. O grupo, deixa eu só baixar um pouquinho para vocês verem melhor. O grupo que fala sobre ampla concorrência. Ampla concorrência foi chamado, tá? Inclusive vários, eu vou até contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alunos de ampla concorrência foi chamado. L9, que é PCD, 2. Ou seja, chamou o terceiro e chamou o quarto. Os 2 primeiros não foram e o terceiro e o quarto. E já vou dar uma dica. Posso dar uma dica, para mim, uma dica fundamental, sendo justo com vocês? Depois que a gente viu esse grupo todo, posso dar uma dica fundamental? Quem quer fazer medicina? Por exemplo, você que é PCD, quer fazer medicina. Você já viu que Grande Dourados, ninguém assumiu a vaga para PCD. Por isso que eu falo da transferência também. Às vezes você passa para minha medicina
e não passou para medicina. Você vai fazer biomedicina e depois você vai ver lá, ih, tem vaga para medicina aqui. Será que eu consigo fazer a transferência? Você vai lá na faculdade e vai tentar fazer a sua transferência. Agora, a dica de quem é ampla para medicina. O sul do Brasil é o local onde eu tenho mais universidade. Principalmente no Rio Grande do Sul, é o local que eu tenho mais universidade em termos de vagas para medicina. Santa Maria, Santa Casa, Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas. Ou seja, eu tenho inúmeras, FURG, se eu não me engano, também deve ter. Agora, vê a cabeça que eu tô... Minha cabeça está girando aqui, falando assim, caramba, como é que pode ficar sem vaga, sem gente para assumir uma vaga de medicina? Então, galera da PCD, galera que é ampla, olhem, principalmente no sul do Brasil, Unipampa tinha as menores notas de corte para PCD em medicina nos últimos SISUs, tá? Você que está a pensar em fazer as universidades, você pode ir para outro lugar. Você pode sair do seu estado e ir para outro lugar. Observem as universidades, locais onde você tem bastante universidade, estados onde se concentra um grande número de universidades. Porque todos pensam no quê? O FRJ, na USP, que aí tem o seu vestibular, na Unesp, na não sei aonde, na UFMG, eu sei que muitos estão pensando nessas, é isso mesmo. E esquecem essas. Que aí você tem Fronteira Sul, você tem, como eu falei, FURG, Unipampa, etc, etc. E aí você esqueceu o quê? Onde eu tenho mais número de vagas. Então é muito importante que vocês pensem sobre isso, sabe por quê? Isso faz parte da sua estratégia. Eu estou falando da galera de medicina, porque depois nós vamos falar de cada uma dos cursos mais procurados e cursos que não são tão procurados assim, onde você vai ter, olha, aqui eu tenho vaga para você, olha, aqui eu tenho vaga para você, olha, do lado da sua casa eu tenho vaga. Mas, Roberto, eu queria fazer isso, mas eu queria fazer um outro. Tenta, começa, eu continuo estudando para o Enem, por que não você não vai pegar a vaga? E depois você vai tentar duas alternativas, fazer o Enem novamente e tentar uma transferência. Isso pode acontecer. Eu digo que no Brasil, assim, na nossa vida, tirando a morte, a gente consegue resolver tudo. Isso eu acho que é uma das questões que eu sempre gosto de citar aqui. Você está dando esperança. A questão tem que dar esperança. Se você chega assim, olha, galera, foi mal. Ou então, vídeos que falam assim, não, você vai conseguir passar. Você vai conseguir passar sim, se você realmente pensar de forma adequada em relação à sua nota. Não adianta você chegar para mim e falar assim, pô, Roberto, minha média é 580, eu consigo passar para medicina? Nós vimos aí várias universidades, eu vou mostrar mais, vocês podem pedir aqui, podem comentar aqui no canal, a gente vai mostrar mais, você vai ver que não vai ter condições. Não vai, não tem jeito. Pode dar uma sorte? Pode, mas é muito difícil. Galera, um grande abraço, até o próximo vídeo, daqui a pouco eu vou colocar um outro vídeo, um vídeo que vai falar um pouquinho sobre outros cursos, e eu vou falar da mesma forma as cartilhas, etc. E se vocês quiserem essa cartilha, depois eu disponibilizo para vocês. Porque a cartilha fala sobre tudo, tá? Mostra a redação, mostra tudo o que você precisa saber. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. E, claro, eu sempre falo isso e esqueço de clicar, seguir e ir com a gente até o final. Ajudar a gente a crescer um pouco mais. Grande abraço, galera.